Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Oliveira, estamos aqui para mais um vídeo no canal Não Me Contaram. Desde já eu quero te pedir para você se inscrever aí no canal, você que não é inscrito, você que já é inscrito, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, façam com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Esse é o verdadeiro intuito do canal, que a gente possa estar espalhando esse conteúdo para várias pessoas, beleza? Meus amigos, eu queria dizer, antes de mais nada, que o Senhor não perdeu o controle de nada. Nós precisamos fazer aquilo que nós falamos muitas das vezes, que o Senhor está no controle de tudo. Não deixe que o Senhor esteja no controle de tudo só quando as coisas acontecerem conforme você queria. O Senhor precisa estar no controle quando as coisas não acontecem conforme a gente quer. Que a gente possa, nesse período, seja um período de reflexão, de oração, sabe? De que a gente possa entender que o Senhor continua, tudo foi permissão do Senhor e que agora nós precisamos orar pelas nossas lideranças políticas, precisamos orar pelo próximo presidente para que a nação vença. Eu acredito muito que, aqui eu estou falando um pouco mais direcionado agora para a Igreja do Senhor, que a Igreja ela saiu muito vitoriosa nessa eleição. Temas abordados como aborto, legalização das drogas, família, coisa que não era falado, foi falado e muito mais. Hoje nós temos um Congresso, um Senado e a Câmara amplamente conservadora. Ainda que alguns ou outros se corrompam, que infelizmente isso pode acontecer, mas que ainda assim uma grande maioria é contra esse tipo de coisa. Então essas pautas, por mais que o Lula seja a favor isso ou aquilo, essas pautas não passarão, porque a igreja se posicionou. Glória a Deus por isso, que esses temas foram abordados graças a Deus e a igreja que se posicionou nesse tempo. Então, por mais que o nosso candidato possa não ter ganhado, aquele que se alinha mais com nossos valores, eu não acredito em perseguições e todas aquelas coisas, muito por conta disso, porque a igreja se posicionou. A igreja elegeu muitos deputados e senadores alinhados com os princípios cristãos. Então, meus irmãos, tenha calma, não se desespere, deixa o Senhor no controle verdadeiramente. Não use o Senhor estar no controle só de lábios. Deixe Ele verdadeiramente no controle. E eu creio, todas as pessoas um pouco mais informadas, um pouco mais direcionadas naquilo que é melhor para o povo, vai conseguir fazer uma votação um pouco mais consciente e o Senhor continuará no controle. O Senhor continuará no controle. Amém? Então, galera, hoje vamos começar falando sobre o assunto do momento, né? Sem dúvidas nenhuma, é as eleições. Estou gravando esse vídeo, são 5 dias após a eleição. Eu esperei para ver qual o procedimento, né? O que o presidente da República ia falar, o candidato vencedor ia falar, as repercussões dos eleitores, né, tanto de um candidato ou de outro, e a gente vai estar falando um pouco sobre essa semana aí o que aconteceu. Como todo mundo sabe, né, com 50,9% dos votos, o ex-presidente e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu uma eleição a mais apertada de toda a história. Bolsonaro ficou em segundo lugar com 49,10%. É uma votação muito expressiva. Se a gente for olhar a votação do primeiro turno, o Lula ficou 6 milhões à frente do Bolsonaro. No segundo turno, o Bolsonaro aumentou mais 7 milhões de votos, o Lula mais 3, e o Bolsonaro ficou com menos de 2 milhões de votos de diferença, né? Isso significa esses 0,9 ou 90%, né? Então, assim, foi uma eleição muito apertada que vai significar muita coisa, né? Talvez se o Lula ganhe com uma votação muito expressiva, eu acho que o cenário de independência que ele ia ter seria muito grande. Mas como foi uma votação realmente assim muito apertada, onde se você pegar num parâmetro nacional, né, da quantidade de população brasileira, menos de 2 milhões de votos assim, chega a ser quase irrisório. Não dá para dizer que não é significante, porque foi esses que elegeram o presidente Lula, né? Mas que realmente assim, é uma diferença
muito, 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 muito pequena. Que faz até a gente refletir. Uma das primeiras coisas que me fez refletir sobre esse resultado foi que sim, o seu voto ele é muito importante e principalmente aquele voto que você consegue, porque é de voto a voto, é 1 a 1. Então eu acho que a gente já pode matar aquele pensamento que a gente tinha de o meu voto ele não é importante, o meu voto não vai fazer a diferença. Nessa eleição, mais do que nunca, a gente viu que sim, o seu voto faz muita diferença. Então a gente vai estar abordando alguns temas que rolou aí dessa semana aí sobre o assunto, beleza? Então, galera, eu vou começar falando até assim sobre o meu sentimento, né? No primeiro momento foi de, obviamente, tristeza, né? Como todos do canal aí sabem, eu tenho uma posição política, nunca vou esconder isso. Porém, hoje mesmo vai ser um vídeo que vocês vão ver que, apesar de eu ter um posicionamento político, eu jamais vou passar pano, né? Para que lado for. Quero trazer a verdade da notícia, quero trazer o conteúdo realmente limpo de qualquer interferência, de qualquer manipulação. Então, assim, todo mundo sabe daquilo que eu penso e tal. E sim, fiquei muito triste, né? Muito mais do que muita gente levou como um resultado, parecia um campeonato de futebol, né? E talvez acho que esse é o grande erro da população brasileira ainda. Levar uma eleição, seja presidencial, né, governo, prefeito, mas principalmente presidencial, levar como se fosse uma partida de campeonato, uma final de Copa do Mundo. E isso não tem nada a ver com um campeonato de futebol. Isso tem a ver com o futuro das gerações, né? Seja dos nossos filhos, dos nossos netos. Aquilo que, mas qualquer um que ganhar, o que vale é eu ir trabalhar e sustentar minha casa. Uma parte sim, o que vale é você ir trabalhar e sustentar a sua casa. Mas o governo ele interfere diretamente nas condições a qual você vai trabalhar e nas condições a qual você vai manter a sua família. Então é sim muito importante. É óbvio que se você não sair para trabalhar, de fato, sua família não vai comer. Isso é um ponto. Agora, você negligenciar isso, né? Então fica muito claro que sim, é muito importante, né? A gente votar, e muito mais do que votar. A gente antes, né? As pessoas têm falado aí, agora só em 2026. Não, o debate político ele começa agora. A conversa sobre tudo, sobre o assunto, ela começa agora. Não deixe para saber sobre o seu candidato lá em 2026. Procure agora. O seu candidato a prefeito daqui a 2 anos tem eleição. Comece a pesquisar agora. Comece a se inteirar do assunto agora. Porque esse é o grande erro do povo brasileiro. Deixa para ver lá na frente e aí aquilo que a mídia, que a grande mídia, que a Globo, que os influenciadores digitais dizem, elas vão lá e vou votar nesse aqui porque Felipe Neto, porque fulano, porque cicrano vota e eu vou votar também. São enganadas pelas fake news, por quê? Porque como não busca informação, não busca se envolver, e aqui eu não estou dizendo que você vai ser um político, que agora, Rodrigo, eu não sou político, eu não gosto de política, mas ela influencia na sua vida, é inegável. Você talvez não precisa ser um político, sim, mas você precisa estar informado, você precisa estar ciente. Tudo que eu falo aqui, galera, a minha intenção é te levar a esse lugar de que, cara, se envolva, se envolva. Não sou político, não sou isso, sou aquilo, não quero ser. Mas, cara, esteja bem informado. Busque fontes, não se prenda a uma só, a grande mídia. Não se prenda à Globo, para que você não chegue na eleição e seja influenciado e seja enganado. Foi o que eu vi muitas pessoas aí, cara, sabe? Principalmente familiares meus, eu vi totalmente enganados. E é muito triste quando você vê. É óbvio que cada um, ele tem uma posição política e deve ter, né? O problema não é esse. O problema é que a sua opção política ser baseada em mentiras que você ouviu por aí. Lenin falava lá na Revolução Soviética, lá na Rússia, que quanto mais uma mentira é pregada, no futuro ela se torna uma verdade. Quer dizer, uma mentira pregada 1000 vezes, ela se torna uma verdade. E a gente viu coisas de como presidente é genocida, presidente é pedófilo, presidente
a família do presidente comprou não sei quantas mil casas. Quer dizer, tudo baseado em mentiras. Mas por quê? Porque foram repetidas. E aqui eu quero dizer sobre a mídia brasileira. Foi repetida pela mídia, pela grande mídia, pelo grande canal que temos no Brasil, que é a Rede Globo. Ela ficou 4 anos batendo no presidente. Você não viu uma notícia, uma informação de que o governo fez. Quando o cara que não votava no meu candidato dizia, mas o governo não fez nada, eu até acredito nele, porque baseado de onde ele busca a informação, que é a Globo, realmente o governo não fez nada. Por quê? Porque não passou nada. E aí foi um erro onde eu quero fazer uma crítica ao governo. O Bolsonaro, quando ele entrou, a primeira coisa que ele fez foi cortar a mamata das propagandas do governo. Isso foi uma economia gigantesca para o povo brasileiro. Porém, para o governo dele foi péssimo. Sabe por quê? Porque baseado naquilo que ele cortou a verba da propaganda do governo, e principalmente a propaganda do governo, você imagina 100%. Desses 100% de propaganda, 80% era da Globo. Então você vê o quanto foi cortado, né? Você vê Faustão aí não renovando o contrato, você vê os grandes atores da Globo não renovando o contrato. Você nunca viu uma debandada da Globo tão grande, né? Fórmula 1, que só a Globo transmitia, hoje ela não transmite mais porque não teve dinheiro para poder comprar os direitos autorais, né? Você pega os grandes campeonatos, todos eles, você só via futebol pela Globo, porque ela ia lá e comprava e acabou. Ela botava dinheiro muito acima do que as outras. Hoje você pode ver Champions League na SBT, hoje tem outros canais, né, que foram expandido o futebol. Por quê? Porque a Globo não teve mais aquele poderio a qual tinha. Por quê? Porque de 100% da propaganda eleitoral, e é uma das principais verbas, né, é a propaganda do governo, né, nas televisões. Só que isso atrapalhou o governo. Por quê? Porque todas as medidas, todas as obras, tudo que o governo fez não foi passado na grande mídia, não foi passado nas televisões. Ela não só não transmitia, não passava para o povo as benfeitorias do governo, como ela batia muito no governo. Ela ia contrário a tudo, ela manipulava informações, ela falava de uma forma que manipulava o entendimento do povo. E a gente sabe que, por mais que tenha internet, glória a Deus por isso, mas ainda a Rede Globo ela tem sim uma influência muito grande, principalmente nas áreas mais carentes, principalmente naquela região onde a pessoa ela não busca muita informação. E aquilo que, como eu já ouvi muitas pessoas, até parentes meus falar, meu filho, mas está na Globo, mas está passando aí no jornal toda hora. Quer dizer, ainda hoje a Globo ela tem um poder de influência muito grande. Aquilo que ela diz para muitos ainda é uma verdade. Então, por tudo isso, esse corte de verba que foi muito bom para o brasileiro, para o povo. Esse dinheiro foi investido em outras áreas, né? Mas que para o governo não foi bom, porque não fez uma propaganda das benfeitorias que o governo fez, né? E isso prejudicou muito o Bolsonaro na eleição. Então, dito tudo isso, o que eu posso resumir? Eu acredito que por mais que nós perdemos a eleição, né, obviamente, mas a direita no Brasil, ela ganhou muito. Ela cresceu de uma maneira muito grande e com números aí que eu coloquei. No primeiro turno, o Lula fez 57 milhões de votos e o Bolsonaro fez 51 milhões de votos. No segundo turno, o Lula fez 60 milhões de votos, quer dizer, cresceu 3 milhões de votos. Se você pegar a votação da Simone Tebet e do Ciro Gomes, foram 8 milhões de votos. Então, desses 8 milhões de votos, 3 foram para o Lula apenas. Prestem bem atenção nisso que eu estou falando. Dos 8 milhões de votos de Simone e Ciro, 3 milhões foram para o Lula no segundo turno. O Bolsonaro fez 51 milhões no primeiro turno. No segundo turno, ele fez 58, quer dizer, aumentou 7. Aumentou praticamente a votação do Ciro e da Simone Tebet junto. O que isso significa?
Se a gente pegar o primeiro turno, o Bolsonaro fez 51 milhões de votos fiéis, pessoas que, independente de qualquer coisa, votaria no Bolsonaro. O Lula fez 57% dos votos baseado nos votos úteis. Quem me acompanha aí já ouviu eu falar várias vezes que o Lula ele tem em média 25% e 30% da votação no Brasil fiel. Essa daí não muda. 25% e 30% dos votos do Brasil. Pessoas que votam em Lula independente de qualquer pessoa que esteja contrária. Se o Lula tiver candidato, essas pessoas vão votar no PT, vão votar no Lula. A outra galera que votou são a galera que não compreendeu o governo, não aceitou, não gostou das falas do presidente, enfim, não queriam o Bolsonaro como presidente. Então você vê que a outra metade dos que votaram no Lula não são Lula, né? Não são PT, não são admiradores do Lula. Simplesmente não votaram por conta do Bolsonaro, porque não gostavam da fala ou não entendeu, né? Não foi transmitido a verdade para eles, enfim. Tiveram os motivos deles e não votaram no Bolsonaro. A votação do Bolsonaro, ela é a votação de um povo que ela ficou durante 30 anos no Brasil votando no PSDB, por acreditar que o PSDB seria uma oposição ao PT. E o Bolsonaro conseguiu fazer um racha e deixar isso muito claro, que durante todo esse tempo houve um teatro das tesouras entre PT e PSDB. Eles se fingiam que estavam se cortando, mas na verdade eles estavam cortando um ideal só. Eles estavam seguindo uma cartilha só. E esse ano ele conseguiu romper tudo isso e desmascarar tudo isso. Então você vê o Bolsonaro de um lado e toda essa turma do outro. Fernando Henrique, Geraldo Alckmin, José Serra, Simone Tebet, Ciro Gomes, Marina Silva. Vocês lembram desses nomes? Eu acho que todos foram candidatos, né? A presidência, todos eles falando muito mal do Lula, né? Enfim, você pode ver aí vídeos aí, Simone Tebet, toda essa galera aí, falando mal do Lula, etc, etc. O Bolsonaro conseguiu juntar tudo isso do lado só. E ele ficou do outro, obviamente, como ele sempre foi. Bolsonaro sempre foi, eu acompanho o Bolsonaro desde 2012. O Bolsonaro, ele sempre foi um soldado solitário, ele foi sempre um deputado lá de baixo clero. Ninguém dava importância para Bolsonaro lá na Câmara. Quando o Bolsonaro ia falar, normalmente o plenário estava vazio. Porque o que ele fala hoje são coisas que, quando era falada antes, ninguém ligava. Ninguém dava importância para aquilo que ele falava, né? Eu quero até abrir um parênteses aqui para contar um pouco de como que eu comecei a ouvir sobre Bolsonaro, né? Lá em 2010, na verdade eu já ouço falar do Bolsonaro em 2010, porque em 2010 eu servi quartel de 2009 a 2011. E eu servi num quartel onde lá é uma escola de coronéis, né? Major e coronéis que vão, para sair a general, precisa fazer esse curso dessa escola. E eu servia eles lá. E aí um belo dia, no 31 de março, né? Os caras foram lá, os generais, os coronéis foram lá num coquetel em comemoração ao governo militar, tal. E eu fiquei indignado com aquilo. Na época eu votava no Freixo, eu pedia voto pro Freixo, né? Eu já fui de esquerda, como acredito que muita gente aí, eu costumo dizer que o jovem ele começa de esquerda quando ele coloca a mente no lugar e o raciocínio entra na cabeça, porque adolescente normalmente, infelizmente, não tem, né? Então quando eu era adolescente eu era de esquerda, quando o raciocínio entrou na cabeça, né, eu saí disso aí. Então eu já votei no Freixo, enfim, toda aquela coisa. Quando eu vi os caras comemorando aquilo ali, eu falei, cara, que absurdo, como é que esses caras, mataram milhões de pessoas, sabe? Fizeram um estrago no país, aquela coisa toda, perseguiram um monte de gente, esses caras ainda estão comemorando. Eu saí daquele dia do quartel indignado. Eu falei, cara, o que foi o governo militar? E vou começar a buscar, e comecei a pesquisar, e pá, eu fiquei indignado, e falei, cara, não é possível. Tem que ter algum motivo real desses caras estar comemorando. Enfim, fui buscar, pesquisar e tal, aí eu comecei a entender a coisa, né? Aí foi onde a mente começou a dar uma metanoia verdadeiramente,
um giro, né, na minha cabeça. Eu comecei a entender que o governo militar, sim, ele acabou que ele foi um governo mais rígido, ele foi um governo que sim censurou, né, e por isso eu sou contra qualquer intervenção militar, né, mas que naquele momento os militares, se eles não tivessem sido acionados, a gente estaria muito provavelmente vivendo uma Venezuela já agora, já antes, né? Porque, e aqui tem um outro vídeo aí que eu vou estar contando sobre esse assunto aí, do que foi o chamado golpe de 1964, né? Já estava sendo instaurada aqui uma ditadura comunista e os militares assumiram o poder. E aí eu comecei a ver vídeos, a comentários do Bolsonaro sobre o assunto. E aí eu comecei a falar, pô, cara, esse cara não tá de todo errado, esse cara não tá de todo errado. E aí lembra que eu falei que eu tava no freixo? Aquela coisa já foi mudando, já foi mudando. Por que eu tô contando isso, gente? Porque, gente, eu não quero que vocês acreditem no que eu tô falando. Eu não quero que vocês peguem eu ou qualquer outro cara aí que é mais conhecido, que obviamente tem uma quantidade de inscritos maiores, e que acredite no que esse cara fala ou no que a Globo fala. Eu quero te convidar a você ter curiosidade e ir lá pesquisar sobre coisas que são te contadas. Porque são nos contadas coisas de uma forma que, se a gente não for pesquisar, a gente vira um idiota útil repetindo coisas que os outros falam. Eu já fiz isso, por isso que eu falo muito isso para vocês. Eu já fiz isso. E se a gente ficar igual papagaio, repetindo o que os outros falam, a gente vai estar repetindo fake news, contando mentira para os outros e vamos ser, infelizmente, usados como massa de manobra. Então por que eu estou falando isso? Porque o trabalho começa agora. Se a gente começar a estudar, buscar, pesquisar, procurar informação e principalmente instruir outras pessoas, abrir os olhos para a verdade, a direita no Brasil ela está numa construção. A esquerda está aqui no Brasil há mais de 70 anos. A direita começou praticamente ontem, porque um ou outro votava no PSDB, porque a gente não tinha direita de verdade no Brasil. A partir de 2016, 2017, que o Bolsonaro começou a aparecer para o Brasil, foi que a direita realmente se levantou. E hoje, depois dessa eleição, está consolidada. Não tem como retroagir. E eu até fiz um post aí, né? Que o Bolsonaro, ele semeou na população brasileira de bem uma semente que ela não morre mais. O pessoal está preocupado se o Bolsonaro vai ser preso ou não. O Bolsonaro, ele já deu várias declarações que ele não está nem aí para o mandato dele. Se quiserem caçar ele, podem caçarem. Ele falava isso como deputado, ele continuou falando isso como presidente. O Bolsonaro, ele já meio que entregou para o Brasil. Ele veio como um cara para abrir a porteira mesmo, sabe? Se chamam os eleitores de Bolsonaro de gado, beleza, eu não tenho problema nenhum disso. Ele veio abrir a porteira para o gado passar, sabe por quê? Porque hoje, se o Bolsonaro for preso ou for morto, a semente que ele plantou não morre mais. O Bolsonaro despertou milhões de brasileiros, famílias, crianças, cara. Você vê criança indo pra rua com bandeira do Brasil. Quando você viu isso? Quando você viu um 7 de setembro, o Brasil encher ruas no país inteiro, dizendo viva a democracia, queremos liberdade. A palavra liberdade hoje é falada por todo mundo, coisa que no passado nem se sabia o que era isso direito. Achava que liberdade era só você não estar preso. É muito mais do que isso. Então ele conseguiu despertar isso no povo brasileiro. Então, meus amigos, não se preocupe se Bolsonaro vai ser preso, se ele vai ser morto. Ele mesmo já deu declarações que a questão não é essa. A questão é sobre gerações, é sobre o futuro, é sobre o que a gente vai ver para os nossos filhos, para os nossos netos. Então a gente precisa se apegar a isso e não ficar, meu Deus, o que vai acontecer? Se o Bolsonaro vai ser preso, ele conseguiu criar lideranças. O PT está preso há 40 anos no Lula. Você vê que se o Lula ficou fora da eleição passada, o Haddad foi um poste. Ele não conseguiu nem fazer cócega ao Bolsonaro, porque não tem uma outra liderança. O PT, a esquerda, não criou lideranças.
O Bolsonaro, se hoje ele for preso ou for morto, ele colocou governadores em muitos estados do Brasil, muitos senadores o Bolsonaro elegeu, deputados federais com grandes votações, como Nicolas Ferreira, o mais votado do Brasil, e a Carla Zambelli como a mulher mais votada no Brasil. Então são pessoas que foram bem votadas, lideranças. Nós temos o Tarcísio como governador de São Paulo, com uma votação bem expressiva. A gente tem o Zema, que é um excelente, para mim, um principal nome para 2026, né, com um excelente governo lá em Minas Gerais. Então, assim, o Bolsonaro conseguiu... Você pega os ministros do Bolsonaro, eles se elegeram. Enquanto os ministros do passado do Lula estavam tudo na cadeia, os ministros do Bolsonaro se elegeram por onde quer que foi. Onde eles se candidataram, eles foram eleitos. Um ou outro que não conseguiu eleição. Então, meus amigos, não é sobre Bolsonaro. É sobre uma visão de mundo diferente daquilo que a gente viveu há 40, 50 anos no Brasil. A gente viveu uma visão só de esquerda. E quando um ou outro se levantava dizendo que aquilo era contrário, achava que a solução era o PSDB. E nunca foi, o PSDB nunca foi um partido de direita. Hoje não. Hoje há uma direita. Hoje há 59 milhões de pessoas que não querem a esquerda, não querem as suas pautas. Está bem definido. Como eu falei para vocês no primeiro turno, foram 51 milhões de pessoas. Então, na pior das hipóteses, ainda que esses 8 milhões só não querem o Lula, mas no primeiro turno, 51 milhões de pessoas disse que querem o Bolsonaro como presidente. Que muito mais do que o Bolsonaro, querem uma visão de direita, uma visão democrática, uma visão com valores familiares, com valores, princípios cristãos. O Bolsonaro não é um pastor, o Bolsonaro não é um líder evangélico, nada disso. Mas ainda assim ele tem temor a princípios cristãos. E isso é que vale pra gente. A direita no Brasil venceu, a direita no Brasil hoje vive. E agora o nosso trabalho é daqui pra frente levar com que a verdade prevaleça. Aí você me diz, mas como, Rodrigo? Se agora tudo vai ser censurado? Sim, nesse ponto vamos viver esses momentos difíceis. Mas, cara, como eu falei no início, o Senhor está no controle de tudo. O nosso trabalho é estudar, procurar se informar e informar pessoas desinformadas. O trabalho agora vai ser esse, porque a mídia agora vai fazer de tudo. Ó, já está falando que essas manifestações, e quero deixar bem claro, eu sou contra. Eu sou contra manifestações dos caminhoneiros, eu sou contra qualquer tipo de manifestação que atrapalhe os outros. Agora, assim como quando o Bolsonaro ganhou, a gente tem que deixar claro aqui, petistas foram para a rua, e isso é muito mais do que normal. Pessoas que não querem, que estão inconformadas com o governo. E agora, a única coisa que está acontecendo é que a direita foi para a rua também. Só que eles não estão acostumados. Eles não estão acostumados que famílias vão para a rua, que famílias coloquem a bandeira do Brasil e vão para a rua. Meus amigos, a gente tem que ir para a rua se manifestar sim. Porém, a gente precisa ter base legal para isso. Por que eu estou falando isso? Eu tenho visto muitas pessoas falar que vai para protesto, que a gente tem que protestar, que a gente tem que derrubar o governo e toda aquela coisa, que as eleições foram erradas e não sei o que, tal. Sim, as eleições foram de uma forma injusta, o Bolsonaro correu 1.000 metros para o Lula correr 100, né? Essa é uma verdade. Nesses 1.000 metros tinha vários obstáculos como STF, como o Globo batendo todo dia durante 4 anos e várias outras coisas, né? Então, sim, a eleição foi injusta. Porém, a palavra fala que a justiça do homem é como trapo de imundícia. A gente não pode ficar baseado apenas nisso. Uma coisa é se for comprovadamente dito e mostrado às claras que juridicamente as urnas foram manipuladas. Aí é uma outra conversa. Fora isso, meus amigos, precisamos orar pelas nossas autoridades. Precisamos respeitar a vontade da maioria. Foi mínima, mas foi a maioria. Foi uma maioria que não, muitas das vezes, por falta de conhecimento, votou no outro candidato? Sim, mas esse é o nosso trabalho agora. É informar, é ensinar pessoas que ainda estão sendo enganadas.
Mas não dá, mano, pra gente ir contra a democracia, e aí eu vou ser contra sim. Não dá pra gente ir contra a maioria, por mais de uma forma ignorante que foi, por falta de conhecimento, com muitas mentiras instaladas, sim, com o STF contra, com a Globo contra, sim, mas foi a maioria, meus amigos. Então isso a gente precisa respeitar. Eu também sou contrário, eu também não confio 100% das urnas. Mas se para mim, enquanto as urnas não forem comprovadamente ditas que foram manipuladas, eu não posso sair para a rua, principalmente eu como cristão, reivindicar algo que não tem base legal nenhuma. E outro ponto também, que por isso que eu falo que esse momento é um momento de reflexão da direita, das pessoas que não concordam com o PT. A gente não pode ser aquilo que a gente critica tanto o outro é. Eu tenho visto muitas fake news na parte da direita sendo colocada aí nos grupos de Facebook, Instagram. Eu tenho visto muitas manipulações, muito desespero nas informações. É hora da gente acalmar, gente. O mundo não acabou. Sim, vamos ter uns momentos difíceis, sim. Como eu falei, agora a hora é da gente se informar as pessoas. Cara, não dá pra gente ficar nessa guerrinha, não dá pra gente... O próprio presidente falou, ei, nós não somos a esquerda, nós não nos manifestamos como eles. Cara, uma coisa que tá com a gente é a verdade. A gente agora vai começar a implantar mentira também? Então, pô, aí a Globo vai estar certa. Sabe o que muita gente está fazendo? Está legitimando aquilo que a Globo falou durante 4 anos, dizendo que o Bolsonaro é um extremista e que seus apoiadores são extremistas. Meus amigos, não vamos cair nessa. O que o mundo precisa, o que essa galera precisa é de iluminação, é de claridade, é de sabedoria. A gente não pode cair nessa de que, eu já ouvi outros amigos falar, mas eles fizeram isso o tempo todo, durante 4 anos eles ficaram perturbando, implantando mentira. Por que a gente não vai fazer também? Porque a gente é diferente, cara. É justamente essa a nossa diferença. A gente não usa mentira. O Bolsonaro foi eleito, não foi por outra coisa, não. Porque ele é um ogro mesmo, ele é aquele cara tiozão mesmo, ignorante, aquela coisa. Mas é porque ele tava com a verdade, cara. Até hoje ninguém conseguiu provar nada contra ele e não vão. Porém, sabe o que vão fazer? Vão colocar essas paradas de fake news que muita gente, até o seu Nicolas, Carla Zambelli e essa galera, estão começando a fazer também. E isso é uma crítica para a galera da direita. Por isso que eu falo aqui que o que eu vou trazer aqui é algo com isonomia, cara. Eu não quero aqui, por mais que eu tenho e todo mundo sabe minha visão política, mas eu não vou passar pano para ninguém. Eu tô vendo grandes lideranças da direita botando fake news aí nos grupos de WhatsApp e disseminando ódio. Cara, parou, chega. Vamos aceitar. Isso está queimando o Bolsonaro, isso está queimando a direita no Brasil. Não dá pra gente continuar assim. O relatório das Forças Armadas vai sair agora, segunda-feira. Não tendo algo, gente, cara, em nome de Jesus, vamos aquietar o nosso coração. Vamos deixar a transição acontecer. Eles vão se enrolar com as próprias pernas. Você vê aí a PEC de transição. Só que a gente sabe, cara, que ele furando agora 200 bilhões, chega lá pro meio do ano, sabe aquela picanha? Não vai acontecer, mano. Não vai acontecer. Aí sabe o que vai acontecer? Pô, a gente precisa de mais dinheiro. Aí vai lá no Congresso, aí é a hora que vai começar o mensalão. Vai ter que comprar o Congresso para poder aprovar mais um furo de teto. E nessa, inflação sobe, os preços sobem, o dinheiro, o salário mínimo não acompanha a inflação. E o que acontece? Altos preços no mercado. E toda aquela história de que, vamos comer picanha, o povo vai voltar a ser feliz. Então assim, gente, eu não estou desejando isso, é óbvio que isso eu não estou desejando. É só fatos do que provavelmente vai acontecer porque a política econômica é essa. O que eu vou fazer é que o presidente tenha sabedoria, que os deputados e senadores tenham sabedoria para cuidar do povo. Só que, infelizmente, se não for uma intervenção de Deus, por eles vai acontecer isso, porque é matemática, 1 mais 1 é 2. Não tem como, a gente, pai de família sabe, se a gente gastar mais do que a gente ganha,
a conta não vai fechar. Se você quiser se organizar, você vai ter que apertar. E o Lula já chegou querendo furar o teto. Que o teto só para resumir aqui, é um valor máximo que o governo pode gastar. O Lula quer furar esse teto em 200 bilhões. Por coincidência, isso é 1/5 do que foi roubado no Mensalão em 2006, né? Só para refrescar a memória da galera. 1/5. 200 bilhões é 1/5. Vamos ver o que vai acontecer nisso aí. Oro muito pelo país, para que as coisas aconteçam de forma responsável. Infelizmente não consigo acreditar, principalmente na picanha. Eu acho que vai frustrar muitos eleitores. Eu costumo falar que em 2 anos, muito provavelmente, em média, 20% das pessoas que votaram no Lula vão estar arrependidas. Não torço para que isso aconteça, mas o primeiro passo, né, já é nítido o que vai acontecer. Ele está querendo nomear aí o Flávio Dino como ministro do STF. Por incrível que pareça, o Flávio Dino é do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Então vamos ter um ministro do STF, só o Brasil que acontece isso. Um ministro do STF que é comunista. Simples assim. Mas isso é só o começo, entendeu? Não quero assustar ninguém, confio na bancada que foi feita, confio no povo, na direita que se levantou, nada está perdido e principalmente o Senhor está no controle de tudo, Ele não vai nos desamparar e eu quero deixar uma palavra aqui bem rápida para vocês. No evangelho que João escreveu no capítulo 17, ele escreveu assim, no versículo 31. Jesus respondeu, vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinhos, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Em outras versões falem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor nos convida a ter bom ânimo, a ter paz no coração e, principalmente, levar essa paz a outras pessoas. O mundo tá carente, o mundo está necessitado desse amor, dessa paz que só Jesus traz. Não é Bolsonaro, não é Lula, não é esquerda nem direita. Só Jesus pode trazer essa paz. Então, quero te convidar, te encorajar a você que carrega essa paz. Saia dos Facebooks, parem de responder comentários no Instagram, no Facebook. Eu sei que muitas das vezes, eu estou falando isso por mim mesmo. Está cortando em mim primeiro. É muito difícil você ver pessoas, principalmente aquela que você ama, falando coisas no Facebook, no Instagram, que você vê que é pura ignorância, que você vê que é falta de informação, mas se retém a não responder. Você não tem noção da semente que você está fazendo. Deixa. Agora é um momento de comemoração. Se a gente tivesse ganho, seria a gente. É uma reflexão que a gente precisa fazer. Talvez se o Bolsonaro tivesse ganho, era a gente que estava lá rotando lá, dizendo que o PT acabou, que o Lula é ladrão. Então derrame essa paz, derrame esse amor na vida das pessoas. Vamos usar esse tempo para reflexão e que daqui a 4 anos mais pessoas estejam bem informadas, mais pessoas tenham conhecido o amor de Jesus e que, cara, nada está oculto aos olhos do Senhor. O Senhor tá com a mão dele sobre a nação. O Senhor está com a mão dele sobre o mundo. Não nos dispersemos, como Jesus falou. Ele ia embora e os discípulos iam se dispersar. Não nos dispersemos. Há um propósito muito maior, o Senhor Jesus está voltando. E aqui na terra, como eu falei, a direita só cresceu. Há uma visão de mundo nova, há uma visão de mundo diferente. Não se desespera, cara. E não tenha como a base de que as eleições foram fraudadas e foram injustas. Como eu falei, a justiça não vamos fazer nós como justiça. A justiça do mundo é como trapo de imundícia. A não ser que as urnas sejam comprovadamente irregulares, vamos parar com essa onda de ficar se manifestando contrário ao resultado. Isso está indo contra a palavra de Deus. Vamos lá, galera, vamos acreditar no Senhor Jesus verdadeiramente. Você não disse que o Senhor estava no controle de tudo? Deixa Ele no controle. Não é porque não deu como você queria que aí agora é permissão de Deus.
Deixa o Senhor no controle, deixa o Senhor no controle. Amém, galera? E esse é mais um resumo aí da semana. Quero te agradecer por estar aqui comigo até agora. Quero te pedir mais uma vez que, se você gostou desse conteúdo, dá um like aí. Se você não gostou também, diz aí que você não gostou. Comenta o que você achou. Compartilha esse conteúdo com seus amigos. Eu creio que é de muita importância os seus amigos conhecer, saber o que está acontecendo. E eu vou te agradecer muito. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Até a próxima. E vamos nessa!